Hi guys, good morning. Como é que vocês estão? Bom, vocês estão observando alguma coisa diferente em tia? Tia hoje veio de Nayá. Nayá é uma índia que vai explicar um pouquinho sobre a lenda da Vitória Régia no nosso folclore brasileiro. Eu acredito que as tias de português, de história, enfim, falaram um pouquinho sobre as lendas folclóricas do nosso país. Então, tia hoje veio de Nayá, a Índia que representa a lenda da Vitória Régia, né? Como surgiu o nome dessa planta na Amazônia? Então, se vocês ainda não sabem, bora conferir? Pesquisa, aproveita o que vocês têm, a ferramenta que vocês têm e pesquisa muito sobre o folclore brasileiro, tá? Mas aí vocês devem estar se perguntando, o que é que tem a ver folclore com inglês, tia Thalita? Ah, tem muita coisa a ver. A começar do seu surgimento e da origem do seu nome. Isso mesmo. A palavra folclore, ela vem do inglês. Isso, ela tem origem inglesa, que significa cultura ou costume de um povo. Folk. Isso, ela tem origem inglesa, que significa cultura ou costume de um povo. Folklore, cultura ou costume de um povo. Isso mesmo. Sem contar que não é só a origem não, gente. O folclore, ele tem seu início marcado na Europa. Então, o folclore, ele nasce na Europa no finalzinho do século XVIII, quando os irmãos Grimm e Herder, os irmãos alemães, eles provocam na comunidade daquela época um certo questionamento. Antes, as pessoas só davam importância às culturas, às artes, às poesias das pessoas que tinham, muito dinheiro. Ou seja, as pessoas que tinham dinheiro naquela época, eles davam muita importância para isso. E aí os irmãos Grimm e Herder vieram travar um duelo. Vieram mostrar que o povo humilde, as pessoas humildes daquela época, eles também tinham cultura para oferecer. A cultura popular. Então, essa cultura popular era conhecida pela a cultura manifestada por todo iniciou na Europa. O folclore ele se difundiu no chamado Novo Mundo, incluindo o Brasil. E aí, essa difusão, esse avanço dessa cultura popular, ela invadiu o nosso país também no século XIX. Lá em 1888, o folclore foi se expandindo pelo mundo e cada país que tivesse a sua história dentro do folclore, as suas lendas, os seus contos, que tudo manifestava de uma maneira bem natural a cultura do seu povo. Aí a gente vai mais além quando a gente diz que o folclore também está ligado ao inglês. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Bom, assim que o folclore começou a ser difundido graças aos irmãos alemães, né, que fizeram a sua primeira poesia popular, esse folclore se expandiu pelos Estados Unidos e com a ajuda dos irmãos William Neal e Mark Twain, entre outros, fundaram a Sociedade Americana do Folclore. Pois é, American Society. A Sociedade Americana, lá nos Estados Unidos, foi fundada pelos amigos Neal, Mark e entre outros, difundindo também a cultura folclórica. Era conhecida pela a cultura manifestada por todo o povo que não tinha dinheiro, ou seja, as pessoas pobres.
Então, as pessoas que não tinham dinheiro, não moravam nos castelos, não tinham seus reinados, tiveram espaço de se expressar e mostrar que sua cultura era válida sim. Daí surgiu esse movimento todo chamado de folclore, costume ou cultura popular. Depois que iniciou na Europa, o folclore ele se difundiu no chamado Novo Mundo, incluindo o Brasil. E aí, essa difusão, esse avanço dessa cultura popular, ela invadiu o nosso país também no século XIX. Lá em 1888, o folclore foi se expandindo pelo mundo e cada país que tivesse a sua história dentro do folclore, as suas lendas, os seus contos, que tudo manifestava de uma maneira bem natural a cultura do seu povo. Aí a gente vai mais além quando a gente diz que o folclore também está ligado ao inglês. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Bom, assim que o folclore começou a ser difundido graças aos irmãos alemães, né, que fizeram a sua primeira poesia popular, os seus contos, que tudo manifestava de uma maneira bem natural a cultura do seu povo. Aí a gente vai mais além quando a gente diz que o folclore também está ligado ao inglês. Sabe o que aconteceu nos Estados Unidos? Bom, assim que o folclore começou a ser difundido graças aos irmãos alemães, né, que fizeram a sua primeira poesia popular, esse folclore se expandiu pelos Estados Unidos e com a ajuda dos irmãos William Neal e Mark Twain, entre outros, fundaram a Sociedade Americana do Folclore. Pois é, American Society. A Sociedade Americana, lá nos Estados Unidos, foi fundada pelos amigos Neal, Mark e entre outros, difundindo também a cultura folclórica lá nos Estados Unidos. Então, tá vendo que o folclore tem muito a ver com o inglês? Pelo que vocês viram que tia falou, tem muita coisa a ver. Mas voltando para a origem do nome, o William Thomas, ele que deu a origem do nome, ele é inglês, tá? Que significa cultura de um povo ou costume de um povo. A nossa cultura folclórica, a cultura brasileira, ela é muito rica, ela é maravilhosa. Mas isso não... Voltando. Então, a nossa cultura ela é muito rica, mas para chegar até aqui, o folclore teve sua origem na Europa e também ele é muito forte nos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que outros países, outros continentes também têm seu percentual, seu auxílio nessa expansão da cultura folclórica pelo mundo. E aí, para as atividades de hoje, vai estar lá na plataforma, tá? O que tia vai pedir para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da origem do folclore e de como a Europa e a América do Norte também teve grande participação no espalhamento. Tia vai falar assim para vocês entenderem, tá? No espalhamento do folclore pelo mundo. Então, tia hoje veio de Nayá, a Índia que deu origem à lenda da Vitória Régia no nosso país. Procura, pesquisa, diz pra tia como é que é essa lenda. Foi um prazer hoje, tá, gente? Beijo, fiquem com Deus e viva o folclore! The Happy Folklore Day! Bye, bye, guys!